Olá, a qualidade de um software muitas vezes parece meio abstrata, né? Mas e se eu te dissesse que existe um jeito de transformar essa percepção em ciência de verdade, com dados, com estratégia? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Vamos mergulhar nessa jornada que tira a gente da incerteza e nos leva para uma melhoria contínua e, o mais importante, comprovada. E para começar, já lanço uma pergunta para reflexão. O quão maduros são os processos de qualidade de software numa organização? É muito comum a gente ter aquela sensação de que, as coisas estão funcionando bem. Mas sem dados objetivos para comprovar, essa percepção pode acabar escondendo riscos e gargalos bem críticos. E é para acabar com essa incerteza que entra em cena o assessment de qualidade. Mas olha, não é só uma checagem simples, não. Pensa nele como um processo super estruturado, um verdadeiro diagnóstico para avaliar a maturidade, encontrar as falhas críticas, mapear os riscos e, claro, o principal, sair de lá com um plano de ação concreto para melhorar. A nossa jornada aqui vai passar por 5 estágios bem definidos. A gente começa pelo ponto de partida, depois vamos da coleta de dados até o diagnóstico, aí criamos um roteiro de ação, colocamos o plano para rodar e, no final, a gente mede essa transformação toda. É um caminho bem lógico que nos tira da dúvida e nos leva a um sucesso que dá para medir. Vamos lá. Primeira fase, o ponto de partida. O grande objetivo aqui é atacar o problema central de frente, que é a falta de dados claros sobre onde estão as fraquezas e os riscos. É o momento de, sabe, sair do achismo e ter uma visão nítida do que está acontecendo de verdade. E logo em seguida a gente entra na fase de diagnóstico. É aqui que a mágica acontece e as suposições são trocadas por fatos. Com uma metodologia bem amarrada, o verdadeiro retrato da maturidade da qualidade começa a se desenhar. E essa coleta de dados não é feita de qualquer jeito, não. Ela tem várias frentes. Tudo começa com formulários bem detalhados. Depois, partimos para entrevistas a fundo com as pessoas-chave da operação. Ao mesmo tempo, é feita uma análise super cuidadosa da documentação e dos sistemas. E, no fim, a gente junta tudo isso, consolida todas as descobertas num diagnóstico preciso. E olha só o nível de rigor do processo, não é nada superficial. Para a análise poder seguir em frente, existem critérios de aceite bem claros. No mínimo, 90% dos formulários respondidos e 80% das entrevistas feitas. Isso garante que o diagnóstico vai ser construído em cima de uma base de dados super sólida. Com os dados em mãos, o resultado se transforma em 3 documentos, 3 artefatos que são cruciais. Primeiro, o mapa de gaps, que é basicamente um raio-x que mostra as fraquezas em cada área. Depois, a matriz de risco, que ajuda a priorizar, classificando o impacto de cada falha. E por último, um score de maturidade, que dá uma nota, um número, que diz exatamente qual o nível de qualidade naquele momento. Certo. Mas um diagnóstico, por melhor que seja, só serve para alguma coisa se ele virar ação, né? É exatamente essa a função da terceira fase: construir um roteiro claro para a mudança, um verdadeiro mapa para transformar os problemas que a gente encontrou em um plano de melhoria bem organizado. E esse plano de ação vem em fases, em ondas, para deixar tudo mais fácil de gerenciar. A primeira onda foca na base, nas melhorias fundamentais e naqueles ganhos rápidos que já dão ânimo. A segunda onda já encara os problemas mais complexos. E a terceira foca em otimizações mais avançadas, para garantir que as novas práticas fiquem consolidadas de vez. Bom, com o plano desenhado, chegou a hora de colocar a mão na massa. A fase de execução é o momento em que a teoria vira realidade e a melhoria começa a acontecer de fato. E a implementação é um verdadeiro trabalho em equipe. O Delivery Manager, o famoso DM, é quem coordena tudo e fica de olho nos prazos. O Chapter Lead, que ajudou a criar o plano, também pode dar suporte na implementação. E claro, o cliente é peça-chave, participando ativamente para garantir que as mudanças façam sentido para o negócio. Ok, mas como a gente sabe que a implementação deu certo? Tem um número mágico para isso. A fase só é dada como concluída quando pelo menos 80% das ações que foram planejadas são finalizadas. É um critério super claro que mostra que a grande maioria das melhorias realmente saiu do papel. E aí, finalmente, a gente chega na parte mais gratificante de toda a jornada: medir a transformação. É aqui que o valor de todo esse esforço fica preto no branco, fechando o ciclo com dados que provam a evolução. O antes e depois é impressionante.
Uma organização sai de um cenário de pura percepção de riscos que ninguém via para um ambiente com scores baseados em dados, com riscos controlados. A incerteza dá lugar a um caminho de melhoria que é claro e totalmente estratégico. E esse resultado pode ser visto de forma muito clara aqui, um aumento nítido quantitativo no nível de maturidade da qualidade. É a prova visual de que todo aquele esforço gerou um ganho real, que a gente pode medir e celebrar. E o mais legal é que a jornada não acaba por aqui. Na verdade, ela cria um ciclo. Os resultados são validados com indicadores, um novo score de maturidade comprova a evolução e, para fechar, o relatório de aprendizado garante que todo esse conhecimento seja usado para crescimento futuro. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. Um processo de qualidade deve ser construído com base em dados ou na esperança? Uma jornada estruturada como essa que a gente viu hoje oferece a clareza e o controle para a gente construir a qualidade com base em fatos e não em achismos.